Prezados senhores e senhoras, boa tarde. Dando continuidade ao nosso evento, faremos a composição da mesa 2, Democracia e Direito no século XXI. Para integrar essa mesa, convidamos a professora doutora Mônica Herman Salem Cagiano, e o doutor José Duarte Neto. Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, professor assistente de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e professor do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu da Unesp Campus de Franca. Chefe do Departamento de Direito Público, mandato 2013-2014 e 2015-2016, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado acadêmico da Unesp Campus de Franca, quadriênio 2017-2021, coordenador do NEPEC, Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão, Constituição e Cidadania. Seja muito bem-vindo. Passo a palavra ao doutor José Duarte. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo Instituto Norberto Bobbio. É uma grande honra estar aqui presente, discutindo, conversando sobre um autor clássico e, ao mesmo atual, que é o professor, que é o pensador, pesquisador, professor Norberto Bobbio. Eu cumprimento aqui a professora Mônica. Professora, muito obrigado pelo convite. Digníssima diretora da Faculdade de Direito aqui da USP de Ribeirão Preto, minha ex-professora do programa de pós-graduação na USP de São Paulo, com quem muito aprendi e com quem sempre aprendo. Cumprimento os demais professores, autoridades, alunos presentes, senhores e senhoras. Bem, o desafio, a proposta que me traz aqui é debater a democracia no século XXI. Debater ou conversar sobre a democracia no século XXI e sob as luzes do Norberto Bobbio não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil porque, quando se diz sobre a democracia do século XXI, a primeira coisa que se pergunta é qual democracia é do século XXI? É a democracia da segunda década do século XXI ou é a democracia que vai se consolidar ou que vai se construir no final, ao final do século XXI? Ou seja, recomenda-se fazer um exercício de futurologia ou indispensável é que se investigue ou se analise o que há, o existente? Essa observação ela é importante porque existe uma obra seminal do Norberto Bobbio, que é O Futuro da Democracia, em que a expressão futuro aparece no título. Reparem, e retomando a dificuldade de se tratar com uma democracia do século XXI. Se nós compararmos uma democracia da segunda década do século XX com a democracia do final do século XX, ou seja, após a queda do Muro de Berlim, nós estaremos com duas democracias diferentes. E se nós, por vezes, olharmos as democracias hoje, na segunda década do século XXI, ela é bem diferente daquelas que surgiram logo após o ruir dos muros, ou aquelas que apareceram após o ruir dos muros. Diante disso, e o Bobbio, nessa mesma obra, O Futuro da Democracia, ele chama a atenção para a dificuldade de se prever o futuro, observando
que, ao prever o futuro, as pessoas acabam jogando muito de si, muito das suas aspirações sobre aquilo que é dito. E, ao fazê-lo, esquece-se que a história tem uma progressão inexorável, ela se transforma independentemente das vontades. Assim sendo, logo no começo do artigo, ao perguntá-lo, ao perguntar-lhe qual é o futuro da democracia, ele responde: não sei. Se o Norberto Bobbio não sabe, a minha proposta é, a partir das lições do Norberto Bobbio, apresentá-los ou trazer para a discussão o que ele primeiro, como que o que o levou a compreender a democracia como ele a compreendia, que jeito que ele o fez, qual a metodologia empregada, qual a técnica empregada, quais as linhas mestras desta democracia que ele compreende, quais os problemas, qual a atualidade desta categoria no mundo de hoje. E, por final, quais as perspectivas dessa categoria diante da crise enfrentada, em crise que nós podemos identificar, algumas já inseridas ou identificadas por Bobbio, outras que são atuais ou que são novas, ou que vieram alterar todo este cenário de 35 anos desde o último texto, O Futuro da Democracia, de 84. Bem, o Bobbio, ele vivenciou a democracia. O emprego da expressão vivenciar faz sentido em uma trajetória daquele que participou ativamente, enquanto intelectual do seu tempo. Nessa contribuição, ele esteve presente em diversas trincheiras e em diversos momentos históricos que sacudiram a Europa e o seu país, quer no fascismo, quer na ocorrência do fascismo, como o professor que me antecipou na primeira mesa apresentou, a resistência do Bobbio ao fascismo foi uma resistência um tanto, como que eu posso dizer, foi uma resistência real, uma resistência presente, mas uma resistência discreta. Uma resistência discreta de todo aquele que deseja sobreviver diante de um governo autocrático. Ele esteve presente ulteriormente na própria reconstrução da Itália, com a desnazificação e a sua reconstitucionalização. A Itália, do seu período de vida, foi uma Itália que esteve às vezes, dividida. E ele esteve presente nesse jogo, às vezes, de radicalismo. Ele passou pelo próprio movimento, ele enfrentou dentro da academia, dentro da universidade, e isso está presente na sua biografia, o movimento estudantil do final de 68. Ele teve diversas dificuldades, inclusive, no próprio exercício da cátedra, e foi uma pessoa participativa, foi uma pessoa que esteve sempre presente. Ele, como foi apresentado aqui, e na discussão do poder invisível, ele participou, ele debateu sobre o radicalismo da Itália na década de 70, do terrorismo de esquerda e do terrorismo de direita. Ele esteve presente após a queda do Muro de Berlim e teve uma participação. Ainda uma vez perguntado, próximo ao final da vida, ele menciona sempre que ele sempre preferiu a atividade contemplativa à atividade ativa. Só que, a despeito desta afirmação, ele não desmereceu a sua
a sua vida ativa. Ele esteve presente, no final da vida, ele foi nomeado senador vitalício, ele teve uma participação política no Partido da Ação, logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele foi articulista de jornal, escreveu durante muito tempo no jornal La Estampa, ou seja, era um intelectual completo, um intelectual irrequieto, um intelectual, não foi exclusivamente um pensador de gabinete, não foi exclusivamente algo que via as coisas em abstrato. Ele vivenciou tudo isso. Isso, por óbvio, vai implicar ou vai formatar a sua produção. Na atividade científica, em especial, por exemplo, a quantidade de temas tratados pelo Bobbio é uma quantidade ampla. Então, por exemplo, há a produção na teoria política, uma produção na teoria do direito, nos direitos humanos, na temática da democracia, na temática das relações internacionais. Quantitativamente, uma bibliografia enorme. O professor mencionou 4.000 artigos. Eu me utilizei aqui, eu utilizei aqui da obra do professor Celso Laffer, e na obra do professor Celso Laffer são listadas 70 obras, mais de 70 obras. E o professor Celso Laffer, ele se reporta à bibliografia completa ao Carlo Violi. Eu não tive acesso à obra, então, por isso. Além dessa produção quantitativa e qualitativamente relevante, no tema democracia, o Bobbio ele trabalhou com os clássicos. Ele pensou e produziu pelos clássicos. Os problemas, as hipóteses, as teorias e as categorias criadas dos clássicos têm a característica da perenidade. Ao descobrir o que há de perene, ao identificar o que tem de perene, a sua obra obtém também a permanência. Uma das características da filosofia, e aí uma frase que ele usa, e para expor o seu trabalho, uma frase do Hegel: a filosofia ocupa-se daquilo que é eterno, ou melhor, da razão. E com isso, há muito do que se fazer. Ao se preocupar com o perene, ao se preocupar com as questões que são permanentes, com as questões que ficam, com os problemas que sempre estão, a sua obra, por óbvio, é atual, ou a sua obra deixa de ser datada e se presta para o olhar e para investigar o presente. Até a obra, tecnicamente ou metodologicamente, o Bobbio é um autor que constantemente se aproxima das questões. Então, a reflexão dele é uma reflexão permanente que se aperfeiçoa pela constante revisitação. São aproximações temáticas frequentes e sucessivas que possibilitam a emergência de diversas perspectivas. As aproximações ocorrem por meio de um juízo analítico, que se processa pela construção de dicotomias e que incidem para a clarificação linguística dos conceitos, com o auxílio dos clássicos e avaliadas a partir de problemas concretos inseridos em uma perspectiva histórica. Resumindo, quando eu trato de democracia em Bobbio, eu tenho um material variado e rico, porque ele teve uma experiência variada e rica durante todo o século XX. Eu tenho uma habilidade que foi adquirida não somente na vida contemplativa, mas também na vida ativa daquele que está inserido na sua história. Eu tenho exemplos que são fornecidos pelos clássicos na identificação daquilo que é universal e permanente na experiência por ele vivenciado. E, por fim, ele tem uma técnica
de investigação e produção, que é toda peculiar, que é esta de aproximação, de trabalho com dicotomias, de revisitação constante. Feito isso, a pergunta que se faz é: qual é a teoria do Bobbio sobre democracia? O que ele compreende por democracia e que jeito que ele compreende esta democracia? Quando nós falamos em democracia, por óbvio, o debate ele é enorme. Normalmente, após a Segunda Guerra Mundial, as teorias são inúmeras e diversificadas. A presença deste numeroso quadro teórico possibilita, contudo, categorizar as diversas teorias, ao menos em duas, não querendo ser simplista. Uma que vê a democracia enquanto procedimento, a outra que vê a democracia como meio de vida, como forma de vida, como vida social democrática. A categoria desenvolvida por Bobbio é uma categoria que que juntamente com outros autores, como, por exemplo, Kelsen, ou juntamente com Robert Dahl, ou juntamente com Schumpeter, pode ser chamado, pode ser identificado como uma concepção procedimental de democracia. Democracia, para o Bobbio, então, seria um tipo de forma de governo caracterizado pela existência de regras que institucionalizam uma relação entre titularidade do poder e o seu exercício, e pautada pela exigência de que todo dever de obediência à decisão coletiva ou ao comando daquele que está investido em poderes de mando esteja imbricada com o direito ou poder igual de participar direta e indiretamente na formação das decisões coletivas ou na investidura dos agentes. Observação: ainda que essa categoria seja uma teoria moderna de democracia, a sua visão procedimental de democracia acaba sendo aplicada para as diversas democracias, que era do passado, que era do presente. A democracia do Bobbio acaba sendo uma democracia do indivíduo, não do povo como instituto, como um distinto coletivo, como uma classe popular majoritária ou uma massa ou uma multidão, mas sim de um indivíduo que é chamado para, com igual participação, tomar as decisões coletivas ou eleger os seus representantes. E, por isso, a democracia bobbiana é uma democracia que debate ou que converge para o liberalismo. Em essência, o liberalismo e a democracia acabam não sendo sinônimos. O liberalismo é a emergência ou a emergência do indivíduo inserido dentro de um sistema político. É óbvio, não a liberdade individual social do indivíduo despregado da questão política, mas do indivíduo inserido dentro da democracia, o que faz uma oposição, o que faz o que gera um certo atrito com a própria ideia de democracia, porque, afinal, a ideia de democracia pressupõe a submissão à autoridade. Em resumo, ao uni-los, a participação acaba sendo uma condição para a distribuição do poder, e que se faz em favor dos indivíduos. O indivíduo não se esgota no todo, pois é dotado de dignidade. A liberdade acaba sendo condição para o exercício democrático, e o exercício democrático acaba sendo a garantia de liberdade. As formas de governo, essa concepção procedimentalista, aquilo que vai identificar
a concepção de democracia de Bobbio serão as regras, e que ele chama de regras do jogo. Então, diante da presença de 6 regras que ele identifica, nós estamos diante de uma democracia ou não. Quais são essas regras? Primeira delas, a participação cidadã, sem distinção de raça, religião, condição econômica ou sexo. Segunda regra, igual peso e valor no voto. Terceira regra, livre concorrência entre opções e agentes políticos. 4, liberdade para escolha. 5º, regra da maioria numérica. 6º, nenhuma decisão por maioria deve comprometer os direitos das minorias. As ditas 6 regras, ditas universais, procedimentais, acabam sendo condições da democracia. São simples, mas, ao mesmo tempo, permitem identificar uma democracia real e compará-la com uma democracia ideal. E, ao mesmo tempo, é a partir da presença dessas regras que é possível, perante um sistema político real, qualificá-lo como mais democrático, menos democrático ou democrático. É a partir do emprego das regras enquanto prisma para análise. A democracia do Bobbio, ela acaba não sendo uma democracia exclusivamente procedimental, e que a discussão que se faz é a questão de valores. Quais são os valores? Quaisquer valores são admitidos nesta categoria procedimental? A resposta é negativa. Por que a resposta é negativa? Porque os valores, eles podem ser intuídos das próprias regras. As próprias regras estabelecem valores que acabam sendo condições ou não da democracia. E nesta obra que eu mencionei, O Futuro da Democracia, ele, pelo menos, identifica alguns valores que podem ser extraídos das regras. 1, o ideal de tolerância. 2, a solução pacífica dos conflitos. 3, a renovação da sociedade a partir do livre debate de ideias. 3, o ideal da irmandade. Esta lembrança de uma democracia real e de uma democracia ideal vai fazer com que Bobbio apresente diversas promessas não cumpridas. Ele identifica 6 promessas, ou seja, a democracia moderna deveria ser como ela se apresenta. Uma primeira promessa, identificada por ele como não cumprida, acaba sendo a questão do pluralismo. O Bobbio menciona que, quando idealizada, a democracia foi idealizada com base no indivíduo, mas o que acaba persistindo, o que acaba existindo, é a presença ou a importância de grupos, como partidos, como sindicatos, como organizações sociais. Uma outra promessa não cumprida seria o defeito da própria representação. A representação, quando idealizada, foi uma representação genérica e uma representação livre. O que ele quer dizer com uma representação genérica? Uma representação que possa tratar de interesse qualquer e, ao mesmo tempo, do interesse comum, do interesse geral. E é o que a gente não vê, às vezes, os interesses particulares assomam ao sistema político. Uma terceira promessa é a presença das oligarquias, ou seja, nós ainda temos, eu não sei se é possível, se nós pensarmos na teoria das elites, se é possível um governo sem que uma elite, ou um governo exclusivamente popular, ou se sempre o exercício do poder não vai estar adstrito à presença das elites ou das oligarquias. Uma quarta promessa é a expansão da democracia. Ele fala que a democracia ainda não suplantou o espaço político
e haveria uma maior democracia, ou identificar-se-ia uma maior democracia quando ela ocupasse os diversos espaços, inclusive o espaço da sociedade. Uma quinta promessa não cumprida é a presença do poder invisível, ou seja, um poder que não se apresenta, que não se identifica, mas que acaba influenciando a tomada de decisões. E um comprometimento da educação política. Nós não temos ainda uma educação política suficiente ou necessário que produz fenômenos que acabam comprometendo a própria democracia, como a apatia política, o desconhecimento daqueles que participam dos outputs, dos inputs, e, quando não, a prevalência de interesse vulgar e pessoal nas escolhas, quando não, uma mercancia das escolhas. Estes são problemas que quando nós olhamos para as diferentes democracias, nos permite fazer um juízo ou identificar uma diferença entre o ideal, um permanente, e aquilo que é real, aquilo que é existente. E, além dessas promessas não cumpridas, a democracia, por exemplo, a democracia da época do Bobbio, uma democracia de alguns textos escritos há 35 anos, apresenta alguns obstáculos, entre eles a burocracia, o Estado, ao crescer, a democracia social, ao se implantar, ela vai exigir uma burocracia de Estado. E essa burocracia de Estado vai gerar um hiperdimensionamento da própria organização política. Este hiperdimensionamento, esta burocracia, vai vir atrelada com outro objeto, que é a tecnocracia. Ou seja, o governo, a decisão acaba sendo não do povo, mas acaba sendo uma decisão dos especialistas. Este Estado grande, esse Estado máximo, acaba se deparando com uma terceira dificuldade, que acaba sendo a ingovernabilidade. Ou seja, o Estado não tem como atender às demandas sociais existentes. Não tem como fazer frente ao que lhe é exigido, e, com isso, ele acaba perdendo em legitimidade. Esse era o panorama que o Bobbio apresentava em seu tempo. Ele acaba sendo um panorama atual? Ele acaba sendo um panorama atual. O Estado ainda padece ou ainda está na agenda atual questões como tecnocracia, questões como um Estado extremamente burocratizado, questões como a ingovernabilidade. Mas emergiram outros problemas. Dois problemas que têm criado instabilidades e fraturas no sistema político. Um deles acaba acontecendo por dois obstáculos que o próprio Bobbio havia identificado e que se agudizaram: a tecnocracia e a burocracia. E aí eu invoco um autor, ou seja, aquilo que o Bobbio já havia anunciado, já havia previsto, acabou havendo uma piora, acabou existindo um acréscimo de negatividade. E qual é esse autor que eu vou empregar para utilizar? É um autor, é o Yascha Mounk, professor alemão, americano, em que ele trabalha com duas categorias. A primeira categoria é dos direitos sem democracia, e a segunda categoria é a democracia sem direito. Nós temos, quando nós olhamos para o cenário internacional, a gente acaba identificando um desequilíbrio que acaba superdimensionando a face liberal da democracia, o que acaba aliando o povo da tomada de decisões. Outros o fazem por ele.
Contra essa mesma tecnocracia ou burocracia, tem se sustentado ou tem se defendido a corrupção da democracia, que se faz pela absolutização e pela erosão das regras democráticas. O G7 é acusado disso. A União Europeia é acusada disso. Os Gilets jaunes na França acusam isso, ou seja, as decisões são tomadas sem o respeito ou sem a lembrança do elemento povo. Por outro lado, existe um outro fenômeno que, acusando isso de não ser democrático, acaba sendo a democracia também falseada, ou a democracia nos termos das regras do Bobbio, que é a democracia sem direitos. Ao invés do indivíduo que é inserido dentro do sistema democrático, o que nós temos, às vezes, é a emergência de uma massa radicalizada, e esta massa radicalizada dispensa as instituições em favor de uma pessoa ou outra, a figura do demagogo. A figura do demagogo investe contra as instituições, e ela tem um modo de proceder parecido. Ela o faz atacando a opinião pública, ela o faz, em um segundo momento, cooptando ou atacando as instituições, e, ulteriormente, ao atacar a opinião pública, ao atacar uma liberdade individual por excelência, que é a liberdade de expressão do pensamento por meio da imprensa, ela acaba destruindo as próprias regras que levaram este demagogo ao poder. Pois bem, eu já estou indo para os finalmente. O Bobbio, ele lembrava, e essas duas figuras, quer a democracia sem o direito, quer os direitos sem democracia, acabam sendo comprometimentos ou corrupção da própria democracia. O Bobbio lembra que a democracia foi criticada pelos antigos, que a viam como campo onde não vigia a racionalidade, mas a paixão. Então, o Bobbio fazia isso, vários autores, os autores liberais, criadores pelo menos, da democracia americana, viam nisso. Mas havia uma concepção na antiguidade que procurava aliar a racionalidade, que era a ideia do governo misto, que era a ideia da constituição mista. Se, na categoria do Aristóteles, e acaba sendo uma categoria que vai influenciar todo o pensamento ulterior, e o Bobbio menciona que todo pensamento influenciado, ele vai ser influenciado até o Hegel, ele falava em 3 formas de governo, mas não eram 3 formas de governo qualificadas, porque elas eram qualificadas pelo fim a que elas se destinavam, se era o bem comum, ou se era o bem daqueles que exerciam o seu poder. Para esta categoria, havia a ideia do governo misto, era aquela que pegava o melhor das 3 formas. Então, Licurgo tentou fazer em Esparta, Políbio o enxergava em Roma, via que, pelos costumes, Roma conseguiu o equilíbrio do melhor da monarquia, do melhor da aristocracia, do melhor da democracia, quer na presença, quer na organização da República Romana, quer na presença dos cônsules, do Senado ou das assembleias. Isso denotava, isso permitia o quê? Que a composição das 3 formas de governo produzisse uma determinada racionalidade e o equilíbrio, e essa racionalidade produzisse o bem comum, e, ao mesmo tempo de produzir o bem comum, produzir o refreio. Utilizando essa categoria do Políbio, que é um governo misto, formado pelo melhor do que há dos 3, um discípulo do professor Norberto Bobbio,
o Miguel Ângelo Bovero faz um desafio. Ele sugere a capacidade de idealizar um governo, ou pelo menos no mundo das ideias, que tenha composto pelas 3 outras formas, mas que não tenha o que há de melhor, mas que tenha o que há de pior. Ou seja, e aí ele fala na presença de um governo que tenha o matuto, que tenha o oligarca e o pretoriano. É óbvio que um governo, não existe um governo completo, totalmente, onde só existam, e aí o governo dos piores, a caquistocracia. Por óbvio que não existe um governo onde estejam presentes todas essas categorias juntas. Mas, de qualquer forma, o Bobbio ele trabalha com o ideal e com o real. É possível nós trabalhar. Se é possível utilizar a expressão ideal, apesar que ideal é a abstrativização do belo e do bom e não do ruim, mas se é possível trabalharmos com uma categoria em abstrato e compararmos com o real, no real nós encontraremos, sim, a presença, às vezes, do matuto, do campônio, ou a presença do governo oligárquico, ou a presença do governo pretoriano, ou seja, da tirania por meio das armas. Ou, às vezes, isso se apresenta de diversas formas, ou se apresenta em diversos graus. E agora, terminando, nós vivemos uma crise ou vivemos uma transformação da democracia. Em 2 textos coincidentes, o Bobbio ora chama de crise, ora deplora o dizer e fala que a democracia sempre se transformou. A crise acaba sendo um termo de origem médica. Ele vem do Hipócrates e envolvia o lado para que uma doença podia ir. Ele podia ir para uma doença do bem ou podia ir para o mal. Crise ou transformação, o que nós encontramos talvez seja o desaparecimento da ilusão, da narrativa da inevitabilidade das leis do progresso. Anteriormente se confiava, ou você tinha a ideia de que haveria a lei que nos conduziria ao socialismo, ou haveria a lei que o mercado nos conduziria à democracia liberal. Isso parece que está fadado ao sucesso. De qualquer forma, o Bobbio está aí para nos provar que a narrativa da inevitabilidade não afasta a evidência, a constatação de que somos livres e responsáveis pelo que nós fazemos. A história acaba sendo cíclica, pois, vez ou outra, nos deparamos com os mesmos problemas. São os mesmos, mas não são idênticos, pois em outras circunstâncias e com o acréscimo de alguns outros desafios, o que nos põe a responsabilidade de resolvê-los com a razão e com habilidades. Por tudo isso, sobre a democracia do século XXI, se não é possível fazer um juízo futurístico, como a questão que eu trouxe aqui no começo, é possível ao menos fazer um juízo sobre o passado e o que observamos. E ao fazermos o que nós observamos é a sobrevivência da ideia da democracia. A ideia da democracia ela é uma ideia que ela está presente na antiguidade, ela aparece num discurso do Heródoto, quando três príncipes discutem o melhor governo da Pérsia. Posteriormente, nos escritos dos autores da antiguidade. Ela é vivenciada no século IV a.C., em Atenas, ela é vivenciada na República Romana, ela é vivenciada nas repúblicas medievais da Itália, e durante todo o período, institucionalmente, ela não é vivenciada, ela não é negada, ela acaba sendo negada. O Estado, quando nasce, o Estado moderno, ele nasce liberal. Ele se transforma ulteriormente como democrático, mas ele não nasce democrático. Então, por um grande período, nós temos a não presença da democracia enquanto instituição, mas a ideia sobreviveu. A ideia sempre foi discutida. A ideia foi discutida, sobretudo,
por aqueles que a deploravam. Então, foi uma ideia que permaneceu. Então, olhando, não olhando para o futuro, mas olhando para o passado e observando que a ideia de democracia sobreviveu, então devemos ser otimistas com os desafios que teremos pela frente. E eu termino com um trecho da obra do Bobbio. Não gostaria de me equivocar, mas parece ser uma característica dos períodos de decadência o costume de abandonar-se à ideia do fim, deleitando-se com ela ou deplorando-a. Ontem ouvimos falar até mesmo do fim da história, anteontem do fim da Revolução. Alguns anos atrás, do fim do mito do progresso. Quem considera que se iniciou a época pós-moderna, proclama o fim da modernidade. A ideia do fim da democracia cabe perfeitamente em nosso milenarismo. Era de se esperar. O fim da democracia, no entanto, é apenas uma conjectura, exatamente como a ideia oposta. Não tem argumentos racionais suficientemente fundados para defender a primeira hipótese mais do que a segunda. Porém, se sigo não a minha frágil faculdade de compreender, e não a minha frágil faculdade de prever, mas a minha forte faculdade de desejar, e apesar de tudo, de esperar, não tenho qualquer dúvida quanto à resposta. É isso, muito obrigado. Desculpe-me por ter me estendido um pouquinho. Continuando, nós teremos agora a participação da professora Mônica. Bom, boa tarde a todos. Novamente, muito obrigada. Acho que não está funcionando, tá? Tá. Então, novamente, muito obrigada por estarem aqui presentes à tarde, depois do almoço. Todo mundo com sono, mas com paciência para ouvir falar sobre Bobbio. Mas eu gostaria, em termos de economia doméstica, e eu vou me dar ao luxo de ter esse tempinho para mim, porque essa é a nossa faculdade. Agradeço a presença das professoras aqui da casa, da professora Cíntia, da professora Cristina, muito obrigada. Mas eu gostaria de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, o professor Mário Lozano, ele não falou sobre a doutrina dele. Ele tem livros grandiosos, e eu aprendi muito lendo os livros do professor Mário Lozano. Há longos anos, Mário Lozano tem colaborado com a Faculdade de Direito da USP. Não necessariamente com essa, Ribeirão Preto, mas com a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E, na realidade, vejam vocês que o Mário Lozano, se vocês forem entrar, e isso aqui é de formação profissional, é professora, tem que falar com os alunos. Mas, se vocês forem procurar na internet cadernos de pós-graduação, vocês vão ver que há 2 cadernos de pós-graduação, volume 1 e 2, do professor Mário Lozano, Teoria e Prática dei trapiante giuridici tra colonialismo e multiculturalismo. 2 diferentes, vocês não pensem que isso aqui é volume 1 e volume 2. E também, para quem quiser se aprofundar em Mário Lozano, nós temos o modelo italiano per l'economia nel Brasile, de Getúlio Vargas. Vejam como a Carta del Lavoro, que todos conhecem e que, na realidade, foi a inspiração para fazer a nossa CLT. A Carta del Lavoro foi inspiração para a nossa CLT. Mas eu gostaria de uma outra observação. Nesses mesmos cadernos de pós-graduação, se vocês forem
linkar, entra no Google, coloca cadernos de pós-graduação, vai aparecer o número 7 e o número 16. E vai aparecer um outro, que é do Luiz Gustavo Pasquetto, um doutor, já doutor, delegado de polícia, e, na realidade, não aparece? Está procurando, vai aparecer. E, na realidade, ele fez um estudo comparativo entre Mãos Limpas, a Operação Mãos Limpas na Itália, e a nossa Operação Lava Jato. Ele, na realidade, eu acho isso importante, porque o Luiz Gustavo Pasquetto, ele esteve na Itália, na ocasião, acho que no final da Operação Mani Puliti, e, na realidade, ele trouxe em termos comparativos como começou as duas operações, como começaram e como se findaram. Como hoje de manhã surgiu essa conversa, eu achei interessante chamar a atenção de vocês para essa possibilidade. E agora eu vou me permitir mais, olha, é isso, exatamente isso. Vou me permitir mais apresentar aqui, se vocês forem ver o programa original, estava prevista a presença do professor Cláudio Lembo. O professor Cláudio Lembo ficou impossibilitado de comparecer. Por quê? Por causa de doença em família. Então, na realidade, ele está acompanhando a esposa neste momento no Sírio-Libanês. Então, não há como estar presente aqui e estar presente lá no hospital ao mesmo tempo. Mas, no entanto, se vocês entrarem em cepis.org.br, vocês vão ver que o nosso site, vocês vão ver exatamente um artigo, um estudo feito especialmente em comemoração às lições de Norberto Bobbio aqui em Ribeirão Preto. Então, este artigo, na realidade, é uma... E pode ficar com esse artigo, pode ir enquanto... Mas essas são as questões de economia doméstica. Eu não... Neste papel de professora, e aqui eu vejo muitos alunos meus, neste papel de professora é uma deformação profissional, eu tenho que explicar, eu tenho que esclarecer. Mas eu tenho ouvido de forma bastante atenta as questões que foram aqui suscitadas sobre o Bobbio e a democracia. Eu vou continuar dizendo exatamente o que eu falei pela manhã. Na realidade, o Bobbio, no século XX, foi um grande influenciador, influenciou muito a doutrina científico-jurídica sobre a democracia. Foi só ele? Não foi só ele. Ele acompanhou Sartori, ele acompanhou Pasquino. Eu tive um momento de grande paixão pelo Pasquino, mas embora ele... Eu conheci Sartori, não conheci Pasquino, mas o que o Pasquino escreveu são os autores italianos que foram muito estudados por mim, e, na realidade, todos eles são do século XX, Sartori, Pasquino, Gianfranco Pasquino, Bobbio. Os três foram senadores da República, os três. Na realidade, o Senado da República Italiana, ele é composto por celebridades, antigos presidentes da República, antigos primeiros ministros,
é um Senado diferente na sua composição. É um Senado diferente na sua apresentação. E é um Senado diferente nas suas atribuições. Mas, de qualquer forma, isso significa que o mundo político reconheceu o valor desses autores, desses filósofos, desses juristas, para o progresso, o desenvolvimento da democracia. Mas eu tenho mais. Nós estamos estudando a democracia. Tanto Bobbio, quanto Sartori, quanto Pasquino, quanto Leonardo Molino, que eu não ouço mais falar do Leonardo Molino, são autores italianos que muito contribuíram para o desenvolvimento, para o progresso, para a evolução democrática. Agora, quando vamos posicionar século XX? Torno a repetir, o século XX foi o século do desenvolvimento das democracias. Todos estavam preocupados como nós vamos desenvolver, fazer com que a democracia evolua. É muito difícil dizer o que é democracia. Qualquer um de vocês saberia dar uma definição do que é democracia? É muito difícil dizer o que é democracia. Mas, no entanto, a grande preocupação do século XX era com a evolução, era com o aprimoramento da democracia. Por quê? Falhas tem, por evidente. Quais são as falhas da democracia que nós vimos? Os grandes defeitos, as grandes defeituosidades da democracia. E isso o professor José Duarte Neto colocou bem nos contratempos da democracia em Bobbio. Até Bobbio notou que a democracia tem problemas. E, na realidade, tem problemas e tinha problemas. Tinha problemas porque a grande preocupação, a democracia, e isto é inevitável, ainda hoje, a democracia é o governo da maioria. O que a democracia garante é o governo da maioria. A grande pergunta do século XX é como vamos aprimorar a democracia para a democracia poder abranger as minorias. E as minorias, aonde ficam? As minorias, aonde ficam o interesse dos grupos, as constituições do final do século XX, dos 30 últimos anos, 30 últimas décadas, 3 últimas décadas do século XX, na realidade, acabou privilegiando a presença das minorias por essas ações coletivas e pelos direitos coletivos. Acabaram as falhas da democracia? Não. A democracia entre nós praticada é uma democracia indireta, é uma democracia representativa, é uma democracia que, na realidade, depende. Nós atribuímos a decisão política a nossos representantes. Não é isso?
a decisão política é formatada e tomada, mas não diretamente pelo povo reunido aqui na praça. Na realidade, a decisão política é tomada pelos representantes. Portanto, as falhas da representação política acabaram contaminando a democracia. Então, eu prefiro analisar a democracia, em vez de começar pela definição. Pela definição, se eu tomar, por exemplo, a definição clássica de Lincoln. Não passou aquele filme do Lincoln? Vocês ouviram a definição clássica de Lincoln. É a democracia e o governo do povo, para o povo e pelo povo. E aí, começa a escola de Yale a perguntar, e o povo onde está? Bom, mas na realidade nós ficamos de ver os defeitos da representação. Por quê? Porque o que me interessa mesmo é a democracia eleitoral, ou seja, o processo eleitoral. Já que a democracia só pode ser praticada por via da representação política, como? Por via de processos eleitorais. Aí, novamente, eu pergunto para vocês, e não há outro processo? Não há outra fórmula ou mecanismo para escolher, designar os governantes, os nossos representantes? E eu diria, pelo menos os gregos antigos entendiam, por exemplo, que o sorteio seria muito mais democrático. Por quê? Porque o sorteio não discrimina. O processo eleitoral, para a seleção dos representantes governantes, é altamente discriminatório. Além de ser altamente discriminatório, tem um outro efeito colateral muito perverso. O processo eleitoral, além de ser discriminatório, eu repito isto, cria uma classe política. A classe política é criada por força do processo eleitoral. É uma classe política, é uma nobreza política. Diante desses defeitos, que são defeitos, mas efeitos colaterais do processo eleitoral. São efeitos colaterais do processo eleitoral. Por que é escolhido o processo eleitoral? Por que é escolhido o processo eleitoral? Para realizar a representação política. É escolhido o processo eleitoral porque o processo eleitoral tem dois efeitos. Por um lado, designa os representantes governantes. E, por outro lado, assegura a participação política. O sorteio nos assegura a participação política? Não. Mas o processo eleitoral assegura a participação política. Vamos dizer como Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, os ingleses se consideram livres porque uma vez na vida vão na urna e jogam o seu voto. Participam politicamente. Mas no dia seguinte, e veja que Rousseau falou isso no século XVIII, no dia seguinte, no entanto, eles são escravos dos Member of Parliament, daqueles que eles escolheram como representantes. Veja, Rousseau falou isso no século XVIII. Estamos no século XXI e eu não conheço outra fórmula, outro mecanismo participativo. Vocês conhecem? Participação política, como é que se dá? Pelo voto.
de forma colateral, por via de ONGs, mas é de forma colateral, é de forma marginal, por via de ONGs, por via de associações, mas a participação política mesmo se dá por via do voto. Ora, o sorteio não garante. Portanto, eu fico na democracia ocidental, eu fico com o processo eleitoral. O processo eleitoral serve para quê? Para operacionalizar a democracia representativa. O processo eleitoral tem uma utilidade. É para operacionalizar a democracia representativa. Bom, até aí tudo bem. Então, eu estou diante de um cenário eleitoral. Cenário eleitoral, eleições democráticas. E as eleições democráticas, elas são timbradas, são caracterizadas por uma determinada cláusula. Eleições democráticas. Por que eu friso a questão eleições democráticas são caracterizadas por uma determinada cláusula, tem exigências? Porque nós podemos encontrar eleições em climas totalitários ou autoritários. Não? O processo eleitoral está presente. Só que as eleições são diferentes. Por quê? Porque o processo eleitoral democrático deve ser caracterizado por alta competição. São eleições livres e altamente competitivas. Eleições livres e absolutamente competitivas. Bom, a primeira característica, livres. Livres, eu vou encontrar também no Bobbio essa ideia de que democracia é o reino da liberdade. Sartori, aliás, define a democracia, é uma definição muito curta. Giovanni Sartori, italiano, ele diz, a democracia o que é? Ele responde, a democracia é o reino da liberdade. Portanto, a liberdade, a questão da liberdade e instrumentos de defesa, de restabelecimento, de resguardo da sociedade, da liberdade individual, são absolutamente imprescindíveis num clima democrático. Por isso é que as eleições democráticas devem ser caracterizadas a uma exigência, são eleições livres e altamente competitivas. Por quê? Porque a liberdade exige a competição entre todos os setores e segmentos da comunidade social. Portanto, numa democracia, em território democrático, nós vamos nos deparar com o multipartidarismo, porque a democracia exige, o clima democrático exige o pluralismo político. O pluralismo político nos conduz facilmente ao multipartidarismo. O que vai me importar neste cenário de competição pelo poder político, cenário democrático do processo eleitoral? De um lado, eu vou ter que me deparar com o corpo eleitoral. Nós, os eleitores. Do outro lado, as candidaturas. Eles, os candidatos.
Os dois lados, nós, os eleitores, e eles, os candidatos, estamos exercendo o mesmo direito, que é o direito de sufrágio, o direito de participação política. E isto, o exercício do direito de participação política, num clima, num ambiente dominado pela liberdade. É liberdade de escolha, é liberdade de agir, é liberdade do discurso, é liberdade de alcançar, por parte dos candidatos, de alcançar o maior número de simpatizantes, de ser ouvido, de divulgar, de difundir o seu discurso, o seu programa. Isso me leva a pensar que neste cenário de competição pelo poder, no cenário democrático de competição pelo poder, eu, analista, vou me deparar com mais. De um lado, o corpo eleitoral, de outro lado, a figura do candidato. Tudo bem. E mais com os partidos políticos, peças indispensáveis. E 4, com os lobbies. Os lobbies, os grupos de pressão, a parte poluente deste cenário. Os lobbies e grupos de pressão são os elementos que vão produzir poluição neste cenário. Mas vamos dar uma paradinha nos partidos. Os partidos foram extremamente hostilizados no século XVIII, no século XIX, e exatamente neste ponto eu vou concordar novamente com o Bobbio. Pelo que o professor Mário Lozano contou, Bobbio não se dava muito bem com Kelsen no começo. E depois passou a apreciar Kelsen, Hans Kelsen. Passou a apreciar, a adotar. Passou a se influenciar, ou seja, Hans Kelsen passou a produzir ingerência sobre o pensamento e a obra de Bobbio. E eu vou confessar que, embora não seja Bobbio, que, embora não tenha chegado nem aos pés do filósofo, mas, de qualquer forma, eu poderia dizer que comigo aconteceu a mesma coisa. No começo da minha carreira, vocês não vão encontrar referências a Kelsen em nenhum dos meus artigos. Kelsen, para mim, era um território desconhecido, difícil de ser penetrado, de ser estudado, de ser... Eu realmente... eu não hostilizava, eu simplesmente ignorava. Vamos dizer isto. E, com o tempo, vocês vejam como a idade, a experiência, a necessidade, os franceses que dizem que nécessité fait loi. E, realmente, a necessidade faz lei. E eu tive que voltar ao Kelsen, analisar o Kelsen por causa dos partidos políticos. E aí eu me dei conta que a obra do Kelsen é extremamente importante. É importante, porque ele criou uma escola. A escola de Viena, a escola do direito positivo. Ele é conhecido e se tornou conhecido como o chefe da escola do direito positivo. Mas parou aí? Não parou aí. Vamos ver a influência de Kelsen no direito constitucional
E no direito constitucional, ele cria o controle de constitucionalidade modelo europeu. O modelo europeu do controle de constitucionalidade é dele, Kelsen. Ninguém vai tirar o mérito dele. Assim como o Judicial Review, o mérito é de Marshall, 1803, vejam, 100 anos. O controle de constitucionalidade, modelo europeu, o mérito é de Hans Kelsen. Bom, acabou por aí? Não acaba por aí. Hans Kelsen é o primeiro, 1920, estamos no começo do século XX, 1920, é o primeiro a falar em estado de partidos. Ele reconhece que o estado do futuro é um estado de partidos, que a política estará sendo dominada pelos partidos políticos. E o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje aqui, no nosso caso particular brasileiro, o partido detendo o monopólio da candidatura. É só o partido que pode apresentar candidatos e candidaturas. O que mais que eu estou vendo nesse fenômeno da globalização, da mundialização? Qual é o papel do partido? Será que estamos sem partidos? Não. O Emmanuel Macron, o senhor presidente da França, ele simplesmente teve que criar um partido para poder se candidatar. Ele falou, olha, sem partido, tal, longe de partidos. No entanto, ele criou um partido para se candidatar. O nosso caso, o nosso presidente também quase que criou o partido dele. É um partido pequeno, mas ele precisava do partido para sair candidato. Hoje em dia nós podemos falar do fim dos partidos políticos, e nisso realmente eu chamo a atenção de todos, porque eu discordo de uma das personalidades da literatura jurídica, que é o professor Cláudio Lembo. Bom, quem assistiu à aula minha e do professor Cláudio, sabe que a gente discorda, e discorda em muitos casos. Mas, nesse ponto, eu discordo dele. Porque ele, agora, na atualidade, ele defende a democracia direta, dizendo que todos nós, a partir do nosso tec-tec da vida, podemos nos manifestar politicamente, exteriorizar a manifestação política. E eu digo não, ainda não. Eventualmente, no futuro, nós vamos poder, daqui a 20, 30 anos, mas hoje, eu não tenho computador para todo mundo, ou tem? Outro defeito que eu acho que não teríamos na democracia participativa, essa democracia participativa, todo mundo se manifestando a partir do seu tec-tec, a partir do seu computador, é a sinceridade. O voto, quando o eleitor se manifesta politicamente, ele o faz na cabine, no isolamento, ou não é? Vocês pensam que o isolamento é o quê? O isolamento é considerado como garantia de sinceridade, garantia de asepsia.
A manifestação política deve ser extraída da gente com total asepsia. Deve ser o que nós pensamos, e não o que meu chefe, meu marido, o meu filho adora fulano. Bom, eu estou fazendo tic-tac da vida, aí vem meu filho e fala, mãe, o meu neto, o Mateus, de 12 anos, adoro o Mateus, mas o Mateus, em geral, vai votar comigo, mas ainda não manda. Provavelmente, se eu tiver o tec-tec da vida e o Mateus entrar, para agradar o Mateus, eu vou votar no candidato que ele indicar. Ou ele vai falar, olha, vota no 17. Eu vou votar no 17. Ora, o isolamento, na realidade, é sábio. E é uma garantia técnica da asepsia do voto. Portanto, eu não teria essa garantia técnica de asepsia do voto, asepsia da manifestação política, num caso de democracia direta, cada um do seu computador, indicando a sua manifestação. Nós poderíamos, sim, adotar o que na Itália é adotado. Menos agora, eu tenho ouvido menos agora, e muito mais no passado. O referendo. Vocês sabem que a Suíça é o país do referendo, o reino do referendo. E a Itália, por muitos anos, também foi. Qualquer coisa era colocada em referendo. Eu apreciei muito o governo do Matteo Celso, Matteo Renzi. Não só porque ele tem o nome do meu neto, o meu é Mateus, ele é Mateu, mas também pela bravura, pela juventude, pelas propostas que ele tinha. Só que ele foi longe demais. Ele colocou a sua cadeira, o seu posto, em referendo. E ele perdeu. Perdeu, foi embora. Mas, foi isso ou não foi? Mas foi um referendo que derrubou. A pergunta era, vocês querem essa alteração constitucional? E era uma alteração extremamente corajosa, transfigurava o modelo do Senado. Este Senado atual não existiria mais, seria extinto o Senado. Bom, o Senado não foi extinto, o referendo não foi aprovado, a mudança não foi aprovada em referendo, e também de lá para cá eu tenho visto poucos referendos na Itália. E a Itália também é conhecida no mundo todo como o país dos referendos. Mas, dito isto, eu diria que o partido Entre Nós é uma peça ainda indispensável no cenário político democrático. É indispensável no cenário político só democrático? Não. A figura do partido político é uma figura que nós vamos encontrar nos processos eleitorais em cenários autoritários, em processos eleitorais em cenários totalitários. Qual é a diferença do partido em cenário democrático? Em cenário democrático, o partido tem o monopólio da candidatura e ele, na realidade, ele divulga, expande,
tem tarefas precisas e age também, em cenário democrático, como um tipo de anteparo, um tipo de frenagem. Ele absorve as crises sociais, as pressões sociais e vai em frente. Na realidade, isso nós temos visto muito. O partido é exatamente o que nós falamos mal do PT, porque o PT é isso, o PT é aquilo, o PT é não sei o quê, o PSDB. Tá. Bom, continua existindo o PT, continua existindo o PSDB, e nós continuamos com 33 partidos. O que se fala mal dos partidos políticos é algo impressionante, é ou não é? Todas as mazelas do mundo são atribuídas aos partidos políticos. Ele absorve como uma esponja essa pressão e continua em frente. Com crise, sem crise, menor ou maior, ele continua em frente. A democracia hoje, e o processo eleitoral hoje, principalmente o processo eleitoral, quando é comandado pelos sistemas proporcionais, precisa do partido para a sua operacionalização. Se não tiver partido, não tem como operacionalizar. Por último, eu vou dizer o seguinte. Os partidos são essa esponja que absorve as pressões sociais. Mas os partidos são também criticados porque, por sua própria natureza, eles entram numa área patológica. E, quando entram na área patológica, eles se desvirtuam. Eles se desvirtuam muito facilmente. Eles se desvirtuam não só com facilidade, como eles se desvirtuam fatalmente. Até por sua própria ação. O partido cria a liderança, cria o líder. E, no fim das contas, o líder engole o partido. O líder abarca o partido. E isto é a personificação do poder político, a personificação do poder político, que é um elemento patológico a atingir o partido político. O partido político não é atingido apenas e tão somente por essa personificação do poder. Então, o partido não é mais qualquer um. Vocês podem dar exemplo de qualquer um. O PT. O PT, aliás, foi exemplo para mim desde a década 80. No começo era exemplo de partido exemplar. As decisões eram tomadas na base e tal, e iam subindo. Depois foi exatamente exemplo patológico, porque, na realidade, o PT é o partido de quem? O partido do Lula. Então, vejam como o PSD, para falar de outro partido, o PSD também, o partido do Kassab. Na realidade, os partidos, eles caminham numa reta e, num determinado momento, fatalmente, entram nessa linha de desnaturação.
é próprio do partido político. É próprio do partido político. Uma outra patologia é a oligarquização. E a oligarquização, como todos vocês sabem, são as decisões. As decisões deveriam ser tomadas na base, ou com a contribuição das bases. Na realidade, as decisões partidárias são tomadas por um seleto grupo que está em cima do partido, dirigindo o partido, e, na realidade, é a oligarquia partidária que toma as decisões. Isto é que, na realidade, tem contaminado a democracia. A democracia, na realidade, tem sido contaminada exatamente por esses elementos, sendo que a questão das minorias, essa crítica, não, a democracia é o governo da maioria, e aonde ficam as minorias, essa crítica foi superada, e foi superada pelos direitos coletivos que as novas constituições foram absorvendo e prescrevendo. Direitos, ações, instrumentos de defesa de direitos coletivos. No entanto, essa outra parte ainda ninguém apresentou um processo imunológico para tornar o partido imune a essas catástrofes patológicas. E é exatamente por causa disso que os estudos continuam. E continuam por mais um motivo. Eu não gostaria de ser repetitiva, mas eu falei que o século XX foi o século das democracias, da evolução das democracias. A grande preocupação, a grande inquietação do século XX era como aprimorar a democracia. Mas não havia dúvida sobre a manutenção da democracia, sobre a conservação da democracia. A democracia era, e os franceses, do Macron, eles diziam no século XX que a democracia é uma palavra cantante, sonora, que tem som, um som gostoso. É fácil, é gostoso de ouvir falar sobre democracia. Os franceses falavam que la démocratie c'est un mot qui chante, que canta. Bom, e hoje, século XXI? Hoje nós devemos, é uma obrigação nossa, é um dever, é uma imposição, buscar meios, técnicas, métodos e instrumentos para preservar a democracia. Porque hoje só se fala em crise democrática. Se vocês forem procurar nas livrarias, o que vocês vão encontrar é livros sobre fascismo, livros sobre a democracia que está morrendo, por que está morrendo a democracia, como morrem as democracias. Ruptura de Castells e vários outros. Todo semestre é lançado 1 ou 2 livros tratando sobre isto. A democracia, no entanto, até para Bobbio, era considerada como um regime delicado, sensível e muito exigente.
Pasquino fala isto. A democracia é exigente. E é exigente conosco, todos nós, o corpo eleitoral, nós, os cidadãos, é exigente com as instituições, é exigente com os nossos governantes, representantes, é exigente com todos nós. E, na medida, a democracia é tão frágil, que na medida em que nós, o povo, não correspondermos, as instituições também não vão corresponder, e, na realidade, estamos com a democracia em crise. Muito obrigada.